Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Exatas Slides e hoje iremos aprender sobre as expressões algébricas. Já se inscreve no nosso canal, pois lá está cheio de aulas para você aprender e isso é muito importante para que continuemos a produzir conteúdo de qualidade e gratuito. Não deixe de ficar até o final desse vídeo, pois iremos ensinar a resolver uma questão desse assunto de forma bem rápida. Pois bem, então vamos lá. Expressões algébricas são expressões matemáticas que apresentam números, letras ou variáveis e operações. Tudo isso de uma única vez em uma única expressão. Talvez isso pareça um pouco assustador, mas nada mais é do que receitas de como se encontrar o que estamos querendo. Imagina só uma impressora. É como se fosse uma função, pois você coloca lá alguns dados e sai o resultado dela. Ou seja, ela não é como um número ou expressão numérica, que se apresenta e já tem um significado definido. As expressões algébricas podem assumir qualquer valor numérico, e seu significado é o que geralmente queremos conhecer. Veja a área desse quadrado, por exemplo. Se falarmos que sua área é 16 metros quadrados e estivermos procurando o valor dela, ótimo, temos um número e um significado completo, que é o valor da área. Mas se quisermos seu lado, poderemos daí partir para uma expressão algébrica, chegando então no valor do seu lado, que seria o mesmo que dizer L ao quadrado igual a 16, ou seja, L igual a 4. Parece fácil, não é mesmo? E realmente é. Porém, expressões algébricas podem complicar a sua vida no momento de uma prova. Para evitar essas complicações, vamos entender de início o seguinte. Numa expressão algébrica, as letras são chamadas de incógnitas, que são justamente o que queremos conhecer. Ou seja, na maioria dos casos, será achar um valor ou um dado para essa incógnita, que será o pedido da questão. Às vezes é bem simples encontrarmos valores para expressões algébricas, como no caso do nosso quadrado, onde apenas fizemos uma igualdade e achamos o valor do lado. Porém, algumas vezes não é algo tão simples. Mas, antes de entendermos isso, vamos conhecer os nomes das expressões algébricas e, para isso, vamos pegar novamente o exemplo do quadrado. Então, teríamos que L ao quadrado nada mais é do que um monômio, pois essa expressão apresenta apenas o produto entre os coeficientes e a parte variável, que no nosso caso o coeficiente é o número 1. Outros exemplos de monômios seriam esses que estamos vendo aqui na tela, ou seja, qualquer expressão onde temos apenas o produto entre coeficientes, que é a parte numérica, pelas variáveis, que é a parte literal. Além do monômio, também temos o polinômio, e aqui sim, talvez seja algo mais complicado, dependendo do que for pedido. A única diferença entre os polinômios e os monômios é que nos polinômios ocorre a adição e ou subtração de monômios. Por exemplo, vamos pegar os exemplos de monômios que demos anteriormente. Agora, some todos esses exemplos. Pronto, você tem um polinômio. Para realizarmos soma e subtração de monômios, iremos usar as operações básicas da aritmética, ou seja, aquelas propriedades de soma que falamos aqui na aula de conjuntos numéricos. Se você ainda não assistiu, vou deixar ela no final desse vídeo para você entender melhor. Mas basicamente é somar, subtrair, multiplicar e dividir. Então seguiremos da seguinte forma. Vamos pegar novamente o nosso quadrado. Só que agora a nova área dele é 25 metros quadrados, ou seja, temos aquele quadrado dentro desse novo quadrado. Encontrar o valor do lado desse novo quadrado seria bem fácil, não é mesmo? Apenas pegar o lado e elevar ao quadrado, igualando a 25, ou seja, x mais L ao quadrado igual a 25. Pois bem, além de somar e subtrair, poderemos também multiplicar e dividir. Na verdade, no exemplo do nosso quadrado, já fizemos a multiplicação. Ainda na multiplicação, podemos, em determinados casos, conservar as potências de mesma base e somar o expoente, como no exemplo da sua tela. Agora, pensando na divisão, aconteceria algo bem próximo disso. Porém, você irá subtrair o expoente e não somar, de acordo com o nosso exemplo aqui da tela. Um ponto importante a se dizer é que, para realizar essas divisões, você tem que estar atento às propriedades de potenciação, mas potenciação é um assunto para uma próxima aula. Pois bem, há alguns dias colocamos aqui uma questão em que usava uma divisão de expressão algébrica, onde nos foi pedido para fazer esse vídeo, e por conta disso decidimos adiantar essa aula. Para dividir dois polinômios, deveremos dividir os coeficientes entre si e a parte literal entre elas, tomando cuidado ao dividir as potências usando aquela regra, bases iguais, repete a base e subtrai os expoentes.
Se tivermos divisão de monômios, maravilha, será algo bem direto. Mas se tivermos divisão de polinômios, aí teremos que trabalhar em como achar algo que possa ser dividido. Geralmente, encontrando as raízes desses polinômios, nos dará uma simplificação. Porém, nem sempre é fácil achá-la, e por conta disso, iremos ver sobre fatoração de expressão algébrica. A fatoração de expressão algébrica é reescrever a expressão de forma que coloquemos a parte comum como um produto da parte diferente. Dessa forma, poderemos cortar alguma parte da expressão, fazendo assim uma simplificação. Para isso, iremos utilizar os seguintes casos e binômios de Newton. Fator comum é quando temos uma variável em comum. Coloquemos ela em evidência, isto é, coloquemos ela como produto dos termos que não são comuns. Por exemplo, ax mais bx é igual a x que multiplica a mais b. Agrupamento. Quando temos vários termos e variáveis em comum, agrupamos elas para simplificar, colocando os grupos como o produto pelas variáveis que as multiplicam. Veja o exemplo. Ax mais bx mais ay mais by é igual a x que multiplica a mais b, mais y que multiplica a mais b, que é igual a x mais y que multiplica a mais b. Esse exemplinho que vocês estão vendo aqui na tela. Trinômio quadrado perfeito. Trinômio formado por três monômios que não possuem termos em comum. Utilizando a adição, iremos encontrar esse seguinte exemplo. A ao quadrado mais 2ab mais b ao quadrado é igual a mais b ao quadrado. Diferença de dois quadrados. Quando temos dois termos em comum, de forma que os termos sejam um produto de uma soma por uma subtração. Por exemplo, a mais b que multiplica a menos b, fica igual a ao quadrado menos b ao quadrado. Cubo perfeito da adição. Quando temos a primeira parcela ao cubo, a ao cubo, mais o triplo de a ao quadrado b, que no caso é 3a ao quadrado b, mais o triplo de ab ao quadrado, que é 3ab ao quadrado, mais o cubo de b, que é b ao cubo. Isto é igual ao cubo da soma de a mais b, ou seja, a mais b ao cubo, que é justamente o que vocês estão vendo aí na tela. Cubo perfeito da subtração. Quando temos a primeira parcela, a ao cubo, mais o triplo de a ao quadrado b, mais o triplo de ab ao quadrado, menos o cubo de b, que é exatamente aquilo, só que com menos, o que nós tínhamos visto anteriormente. Isto é igual ao cubo da diferença entre a e b, ou seja, a menos b ao cubo. Temos também para elevado à quarta e à quinta potência, entre outros, né? Sexta, enfim. Eles podem ser achados fazendo o ajuste no trinômio quadrado perfeito, ou seja, elevar ao quadrado novamente, à quinta e assim por diante. Vamos agora finalizar nosso conhecimento de hoje com a questão da SPSEC de 2017, que nos traz o seguinte enunciado. Determine o valor numérico do polinômio p de x igual a x a 4 mais 4x ao cubo mais 6x ao quadrado mais 4x mais 2017 para x igual a 89. Vamos lá, pessoal. Parece assustador, né? Ainda mais com essas respostas enormes. Enfim, se você colocar o número 89 e sair multiplicando em todo o polinômio, eu tenho duas coisas para lhe dizer. A primeira é que você irá conseguir resolver. A segunda é que você só resolverá ela na prova inteira. E sabemos que para passar, você tem que resolver várias questões. Pois bem, antes de começar, vamos atentar que o último número desse polinômio é 2017, o que é uma referência clara ao ano do concurso. Se você assistiu todas as nossas aulas, vai lembrar que a nossa professora falou que quando você fizer uma questão e ela tiver o ano da prova, provavelmente a resolução tem uma forma geral, que na verdade não tem exatamente a ver com o ano. Ok, então vamos pensar um pouco. O que poderíamos fazer? Vamos pegar esse 2017 aqui e colocar ele igual a 1 mais 2016. Bom, ficaríamos com x a 4 mais 4x ao cubo, mais 6x ao quadrado, mais 4x mais 1, mais 2016. Beleza. Agora, olha só esse binômio de Newton, que é justamente o que aprendemos na aula. Perceba que x à quarta mais 4x ao cubo mais 6x ao quadrado mais 4x mais 1 é exatamente o desenvolvimento de x mais 1 elevado à quarta. Que maravilha, hein? Então, toda aquela coisa horrível agora é x mais 1 à quarta mais 2016. Que nada mais é do que 89 mais 1 elevado a 4 mais 2016, que é 90 elevado a 4 mais 2016. Muito mais simples, não é mesmo? Fazendo as contas, você achará que 90 a 4 mais 2016 é igual a 65, 612, 016. Ou seja, letra D.
No final, a maior conta que fizemos foi elevar 90 à quarta potência. E se não tivéssemos simplificado, elevaríamos 89 à quarta, ao cubo, ao quadrado e somado com 2017, enfim. Além dessas variações que com certeza seriam bem complicadas. Pois bem, pessoal. Então esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. E não se esqueça de curtir e se inscrever no canal. Até o próximo vídeo.